São múltiplos os mangás que se tem por aí, alguns não tão famosos, outros muito famosos, alguns idolatrados, alguns completamente esquecidos. Mas hoje eu queria falar sobre um mangá que eu acho as artes surpreendentes, eu gosto muito da história e foi um mangá assim que quando eu li realmente foi uma experiência incrível. E não é tão conhecido, eu vejo pouca gente falar sobre ele, principalmente aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre Blame. Falando mais ou menos por cima, sem dar spoiler, é mais ou menos como o mundo ali de Blame começou segundo a história. Não mostra isso no mangá, é mais algo que você tem que interpretar através do que aparece na história. Que é o mundo de Blame, basicamente, imagina um cenário hipotético onde a tecnologia avançou tanto que foram criados seres mecânicos, do quais o objetivo é construir estruturas. Então, eles basicamente saem andando por aí, criando prédios, condomínios, sabe aquelas ideias de cidades utópicas, assim? Basicamente, eles saem construindo isso. Só que nesse mundo, houve um problema entre eles em que não houve limite. Quebrou o sistema de limite de construção. Então, eles foram construindo, assim, infinitamente até que o planeta Terra inteiro se tornou megaestruturas, desde o chão até quase lá na altura da Lua, o planeta inteiro. Tudo são megaestruturas. E para mandar esses robôs pararem de construir, seria necessário um gene em específico, um gene em que se conecte com uma coisa chamada net, bem a internet, que é bem semelhante à internet, que na teoria seriam genes de pessoas que conseguiriam se conectar com a mega estrutura inteira. Conseguiria abrir qualquer porta, conseguiria fazer qualquer estrutura e, dentre isso, conseguiria se comunicar com esses robôs que permanecem construindo infinitamente. E não se diz ao certo exatamente por que o protagonista quer esses genes, se ele quer fazer pararem de construir, se quer desconstruir. Não explica, realmente. Mas é isso que ele tá atrás. O protagonista tá atrás desses genes. E basicamente o protagonista ele sai andando aí pelas megaestruturas e uma coisa muito marcante desse mangá, recomendo muito vocês lerem, a estrutura é como se fosse o próprio personagem. É como se a própria megaestrutura fosse um personagem. É como se fosse algo vivo, como se o ambiente fosse vivo. E isso é uma coisa incrível. Realmente dá uma sensação muito boa ali. Basicamente é disso que se trata Blame, né? Eu acho muito incrível de Blame a arte, cara. Muito se fala sobre a arte Berserk, a arte de, sei lá, Vagabond, mas eu nunca vi muita gente falando assim sobre a arte de Blame, que pra mim, na minha opinião, é uma das artes mais incríveis, assim. Principalmente cenário. Esse autor ele desenha muito bem cenário. Os cenários são absurdos, assim, não tem que fazer, é completamente surreal os desenhos que ele faz sobre cenário. E você pega ali, liga a musiquinha calma, vai lendo ali o mangá, e você vai começando a pensar, né? O cara tá ali andando pelos lugares infinitos, porque pensa, se o planeta inteiro é uma mega estrutura que vai do chão até a lua, pro cara nessa mega estrutura inteira encontrar um gene, não é um negócio meio impossível, e tipo, desde o início da criação dessa mega estrutura já se passaram muito tempo, tanto tempo que nem existem mais, entre aspas, humanos. Todas as pessoas que vivem lá são meio que androides, ciborgues, são completamente diferentes, são completamente sintéticos. Existem até seres que são 100% sintéticos, que eles chamam de seres de silício, basicamente. E se já passou tanto tempo assim desde a criação, por que o cara tá procurando em todo aquele lugar gigantesco que é infinito a possibilidade de você sequer encontrar uma coisa só, que seria os genes que ele quer, sendo que já passou tanto tempo que as chances desses genes sequer nem existirem mais, que ele nem sabe se sequer existe e é infinitamente impossível encontrar aquilo lá. Tende ao limite. E todo o mangá, assim, a gente vai vendo ele interagindo com outros personagens, que é uma coisa até curiosa que eu achei nesse mangá, que eu achei muito incrível isso. Geralmente, em mundos, assim, que são completamente utópicos, distópicos, geralmente o personagem nunca vê ninguém, nunca tem nenhum outro personagem. Mas não, no Blame, o personagem vai encontrando vários outros personagens ao decorrer da história, tanto diferentes do que ele é, quanto feitos de composições diferentes.
até clones e coisas do tipo, mas ele acha pessoas, ele encontra civilizações, e dá pra ver que realmente existem pessoas, né? Então é uma coisa bastante curiosa, né? Geralmente eles sempre colocam esses mundos utópicos como não tendo ninguém, e mesmo tendo gente pra caramba ali no mangá, ainda dá aquela sensação assim de isolamento e de solidão. Eles andam ali com ele e tal, só que mesmo assim ele só tá focado ali nos genes. É até isso aumenta até a vontade de entender por que ele quer tanto esses genes, né? O cara tá tão focado assim nos genes e é uma coisa que realmente não explica. Você pega ali no final do mangá. Eu achei o final absurdo, porque quando você vai lendo, você fica pensando, poxa, como que vai ser o final? Se é um negócio tão impossível, um negócio tão infinito, as chances dele encontrar os genes é mínimo. Provavelmente ele não vai encontrar. E então, como que vai ser o final de... E o final é uma coisa que você não espera. Não tem nada a ver do que você espera. É completamente maluco aquele final. É um final até meio Evangelion. É um final muito louco. Eu não sei que esses autores usam pra pensar nessas ideias, mas é um final assim que realmente você não espera. Eu fico surpreso como que uma obra assim tão magnífica, tão artística, não cai na boca das pessoas. Eu sempre vejo as pessoas idolatrando Berserk, falando muito de Vagabond, falando sobre Vinland Saga, falando até sobre Tokyo Ghoul, até mais, que é um mangá também que eu gosto bastante, mas tem muito mais gente falando sobre do que Blame. E cara, Blame é um mangá tão bom e eu não vejo ninguém falando sobre, até por isso que eu tive vontade de falar sobre. Eu vou parar de falar muito, porque senão eu vou começar a dar spoiler e eu não quero dar spoiler, realmente quero que você leia. Então eu vou acabar o vídeo por aqui. Espero que você tenha se interessado um pouco mais por essa obra, porque eu queria que falassem mais sobre ela. Eu realmente acho uma obra muito boa e que eu vejo muita pouca gente sequer mencionando. Então pense nisso, pense em ler esse mangá. Pense em dar uma chance, talvez.